Que eu não tô acertando agora que chega aqui. Teste. É pra ver se tá funcionando. Ah. Oi. Teste. Se der 6 e meia aqui, eu começo. Nós vamos começar com um Glória. Honra e glória. Começar agora. Honra e glória.
Queremos dar início a esse culto. Nós vamos convidar a igreja a ficar de pé e vamos abrir com um cântico que fala sobre um Deus todo-poderoso, a quem pertence toda a honra, toda a glória, toda a força e poder estão nas mãos desse Deus grandioso a quem nós temos experimentado. E que você possa abrir o seu coração, os seus lábios, e vai louvar ao Senhor conosco, abrindo o culto desta noite. Que você possa fazer dessa noite uma celebração, por causa da presença de Deus. Ele está aqui por nossa causa também, por causa de mim e por causa de você, que somos o povo dele. Então nós queremos cantar com alegria, celebrando a presença dele aqui em nosso meio, amém? Cante, declare que toda honra, toda força e poder realmente pertencem ao Senhor. Soberano sobre tudo, sobre todos é Senhor. Honra, glória, força e poder, domínio, vitória, pertencem a Jesus. Digno é o Cordeiro, digno de louvor, deu a sua vida, pois nos amou, fez de nós um povo, ungidos para Deus, reis e sacerdotes, para o seu louvor. Honra, glória, força e poder, domínio, vitória, pertencem a Jesus. Honra, glória, força e poder, domínio, vitória, pertencem a Jesus. Honra, glória, força e poder, domínio, vitória, pertencem a Jesus. Pertencem a Jesus. Pertencem a Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, porque realmente toda a força, todo o poder estão nas mãos dele. A ele nós damos honra e toda a glória. Amém? Amém. A igreja pode se assentar? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 34. Diz assim a palavra de Deus: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios.
Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todas a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quando eu leio esse verso de número 5, contemplai ao Senhor, me vem à memória a segunda subida de Moisés para receber pela segunda vez as tábuas da lei, em que ele desceu e o rosto dele estava iluminado, de maneira que as pessoas chegaram a temer, né? E ele tinha que cobrir o seu rosto pela iluminação que exalava do rosto de Moisés. Nós cremos, e a palavra de Deus nos garante isso, que a presença dele está aqui. Amém? Porque a palavra diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Senhor está presente neste lugar. Amém? E se ele está presente neste lugar, nós precisamos contemplá-lo. O que é contemplar? É admirar, é olhar atentamente. E eu gostaria de desafiar você esta noite a olhar para o Senhor, a se sentir na presença dEle, para que o seu rosto seja iluminado, para que o meu rosto seja iluminado, para que os nossos rostos se iluminem, e que nós possamos sair daqui hoje com os nossos rostos iluminados, para que quando nós encontrarmos outras pessoas, eles possam ver em nós a presença do Senhor, através das nossas atitudes, daquilo que nós falamos, como nós conversamos, como nós nos dedicamos às pessoas, no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Que você possa sair daqui hoje com o rosto iluminado, porque você vai contemplar o Senhor hoje aqui. Amém? Vamos nos levantar e adorar a Deus em oração. Gostaria que você se colocasse de pé, curvasse a sua fronte e começasse a adorar e a louvar a Deus e agradecer pela presença dEle aqui. Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor está aqui. Te louvamos e te agradecemos porque a Tua palavra nos garante que se nós contemplarmos o Senhor fará os nossos rostos brilharem e que nós sejamos luz aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Senhor nosso Deus, nós o adoramos porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus fiel, é um Deus que faz, que fala e que está no meio de nós. Te louvamos e te agradecemos, Pai, porque podemos ter o privilégio de estarmos hoje aqui na Tua presença, porque o Senhor nos deu esse dia, porque o Senhor tem nos dado saúde, porque podemos ver, porque podemos ouvir, caminhar e buscar a Tua presença. Louvamos o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, porque o Senhor é um Deus que faz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus realmente faz porque Ele tem demonstrado como Ele é grande, como Ele é poderoso, como nós cantamos, toda a força e poder está nas mãos do Senhor, e que Ele seja verdadeiramente o nosso comandante, aquele que comanda a nossa vida, porque senão todas essas coisas não vão acontecer, mas se Ele estiver no comando, no centro da nossa vida, todas essas
coisas que Ele tem preparado para nós. Isso vai acontecer e você pode crer isso. Amém? Então vamos continuar de pé e vamos celebrar, dizer que nosso comandante realmente é esse Deus, esse Jesus poderoso. Amém? Pela fé que nós vamos caminhar com esse comandante, confiando inteiramente a nossa vida a Ele, não é verdade? Então declare isso nessa noite, que pela fé nós vamos realmente caminhar. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Declare com fé. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber
pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor, todo louvor, todo louvor, todo louvor. Jesus, recebe hoje todo louvor. Adore o Senhor agora, esse cântico de adoração tão lindo que nos inspira e traz realmente a presença de Deus em nosso meio. Experimente a presença de Deus, clame pela presença dEle, porque Ele realmente vai te ouvir e vai te abençoar com a presença dEle. Amém? Quero te adorar, ó Rei Jesus, com todo o meu ser, declarar o meu amor, tua glória e majestade. Santo é, Senhor. Quero te adorar, ó Rei Jesus, com todo o meu ser, declarar o meu amor, tua glória e majestade. Santo é, Senhor. Pois as tuas grandes obras todos os olhos podem ver, teu poder manifestado em toda a terra. Ser exaltado, ó Deus, pois as tuas grandes obras todos os olhos podem ver, teu poder manifestado em toda a terra. Ser
pois as tuas grandes obras todos os olhos podem ver, teu poder manifestado em toda a terra. Ser exaltado, ó Deus, pois as tuas grandes obras todos os olhos podem ver, teu poder manifestado em toda a terra. Ser exaltado, ó Ainda nesse espírito de adoração, nós vamos ter esse momento muito especial também, porque é um momento de gratidão a Deus, de tremenda gratidão pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Você vai poder agora ofertar, trazer os seus dízimos e as suas ofertas na presença desse Deus, a quem nós somos tremendamente gratos pela obra que Ele consumou através do Senhor Jesus, pela minha vida, pela tua vida. Expressando agora materialmente essa gratidão a Deus, nós vamos poder ter esse momento especial de ofertório, colocando os seus dízimos e as suas ofertas. Faça isso com liberdade de coração e louve ao Senhor, adore enquanto você faz esse ato. Nós podemos continuar de pé enquanto louvamos e você vai ofertar. O Senhor veio a nós e acendeu a lâmpada do candelabro e fez brilhar a luz que é Jesus. O Senhor veio a nós e acendeu a lâmpada do candelabro e fez brilhar a luz que é Jesus. Foi através do colocar o óleo que fez brilhar a luz que é Jesus. Habitou o nosso ser e nos faz testemunhar sua morte, sua ressurreição e o amor de Deus a toda a criação. Habitou o nosso ser e nos faz testemunhar sua morte, sua ressurreição e o amor de Deus a toda a criação. Esta luz é Jesus que brilhou em nosso ser e nos faz testemunhar. Esta luz que é Jesus, esta luz é Jesus que brilhou em nosso ser e nos faz testemunhar. Esta luz que é Jesus. O Senhor veio a nós e acendeu a lâmpada do candelabro e fez brilhar a luz que é Jesus. O Senhor veio a nós e acendeu a lâmpada do candelabro e fez brilhar a luz que é Jesus. Foi através do colocar o óleo que fez brilhar a luz que é Jesus. Habitou o nosso ser e nos faz testemunhar sua morte, sua ressurreição e o amor de Deus a toda a criação. Habitou o nosso ser e nos faz testemunhar
obrigado, Senhor, por essa luz que um dia brilhou nas nossas vidas, tirando-nos realmente do império das trevas e conduzindo-nos ao reino da sua luz. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu Filho amado Jesus, que consumou a obra na cruz do Calvário para termos salvação e para termos vida abundante. E através dessa vida abundante que pudemos agora também ofertar-te, Senhor. Aceita, Pai, essas ofertas, esses dízimos, e que realmente o Senhor seja, Pai, a nossa motivação maior de a cada dia podemos fazer, Pai, este ato com liberdade, ó Pai, com muita gratidão no nosso coração de ofertar a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito e por aquilo que ainda temos expectativas grandes, Senhor, do que Tu vais fazer, ó Pai. Muito obrigado por essa esperança que nós temos e pela certeza da Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Aos irmãos e irmãs, graça e paz. Temos frequentemente recebido em nosso meio visitantes que nos acompanham nos cultos e que nos dão muita alegria na sua presença. Eu gostaria de reconhecer os visitantes. Se tem algum visitante, alguma visitante, levante a sua mão para que a gente possa identificar. Lá tem uma senhora levantando a sua mão. Aqui tem mais uma jovem, mais uma senhora ali do lado, um casal. Nós temos o privilégio de recebê-los no nosso meio. E queríamos que os irmãos que levantaram a sua mão fiquem de pé um pouquinho para nós identificarmos melhor. Ali tem um jovem, uma senhora, os nossos irmãos e irmãs que estão próximos, cumprimentem os nossos visitantes. Digam a eles que são muito bem-vindos. Toda vez que nós recebemos visita no nosso lar, nós sempre preparamos alguma coisa para comer, para beber, para justificar a presença dos nossos visitantes. Hoje, quando o pastor disser que a mesa está posta, é para os visitantes também participarem da mesa que aqui está, a Santa Ceia do Senhor. Venham participar conosco, trazendo um coração quebrantado, um coração perdoado dos seus pecados. Faça isso, venha nos visitar, venha participar conosco, comungar conosco da ceia do Senhor. Quero aproveitar a oportunidade que estamos à frente para convidar as nossas crianças a virem aqui à frente e vamos orar com elas, vamos abençoá-las e pedir a Deus que abençoe as crianças e as professoras que terão o seu culto, o culto com a linguagem apropriada para a idade. Então, as crianças que estão aí, venham. Eu pediria que levantem a sua mão em abençoar as nossas crianças. Vamos orar em favor delas. Bendito Deus e Pai Celeste, te damos graças porque nos tens dado a oportunidade de trazer as nossas crianças até a frente, para abençoá-las, para encaminhá-las à classe própria da sua idade. Ó Senhor, abençoa as nossas crianças e faz com que elas entendam, compreendam a Tua mensagem que será proferida pelas professoras. Abençoa também as professoras, que tenham uma mensagem viva e eficaz. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas e imperfeições. Acompanha-nos e guarda-nos, se pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados, a graça e a paz
de nosso Senhor Jesus, amém? Nós temos alguns avisos no nosso boletim que queremos destacar. Então o tio Edson vai destacar um dos avisos e a Cris vai destacar outro aviso, é isso? Consta do boletim a respeito do curso do CRAU. Nós vamos abrir uma nova turma agora em março e o Frank, faça favor, Frank, fique em pé. O Frank é um dos ministradores e nós estaremos recolhendo o nome daqueles que vão se inscrever. Pode falar com o Frank ou mesmo comigo. Nós vamos precisar do nome e do número do telefone. As vagas são limitadas e nós já temos algumas inscrições. Aqueles que se interessarem e queiram fazer esse curso do Crown, que é o uso do dinheiro à maneira de Deus. Pode nos procurar. Graça e paz, irmãos. Eu vim para lembrá-los que nós temos o encontro com Deus nos dias 15, 16 e 17 de março. As inscrições ainda estão abertas. Eu tenho fichas de inscrição nas mãos. E lembrá-los também que dia 11 nós temos o nosso pré-encontro. Então, dia 11, se eu não me engano, é segunda-feira. E nosso pré-encontro começa às 19h30 no Salão Social. Ou melhor, lá no 5º andar, na auditório. Ok? Obrigada. Se vocês precisarem, as fichas estão comigo. Tem com o Marcelo também, eu acho. Marcelo, faz assim um sinalzinho com a mão. Isso. Muito bem. Aproveite, você que ainda não participou do encontro com Deus, participe, uma bênção muito grande. Cremos que mais esse encontro será maravilhoso, muito abençoado, como tem sido os demais. É uma oportunidade para você e quero convidar, desafiar a igreja a estar orando também. Você que não vai participar desta vez ou já participou, esteja orando por aqueles que estarão participando, tanto os famosos laranjinhas, e que são aqueles que vão trabalhar, quanto os que estarão fazendo enquanto participando do encontro. É interessante como o pessoal gosta de inventar nome, né? O bispo João Carlos, ele estava compartilhando conosco, agora em São Paulo, na 3ª região, o bispo João Carlos, José Carlos Pérez. Está cheio de bispo Carlos agora na nossa região, né? Tem o Carlos Alberto lá da Rema, o João Carlos aqui, o Carlos Pérez na 3ª região. Ele fez nesses dias um encontro com Deus lá para os pastores e pastoras. Um número significativo de pastores e pastoras da região participaram. E o nosso bispo foi um dos preletores. Eu estava convidado também para estar indo lá, mas coincidiu com a data do nosso Coração em Chamas aqui. O próprio bispo Adonias, ele também era para ser um dos preletores do encontro com Deus, lá em São Paulo, mas já tinha se comprometido conosco, por isso que não foi para lá. E lá, diferente de nós aqui que chamamos quem trabalha de laranjinha, lá quem trabalha são os limãozinhos, viu? Porque o jaleco aqui é alaranjado, então viraram laranjinha. Lá eles fizeram um jaleco verdinho, então virou limãozinho, né? Os servos e as servas. A gente vai vendo as novidades por aí, né? Coisas boas que vão acontecendo. Então esteja orando também. Nós temos 2 grupos em nossa igreja, um que estará indo daqui a alguns meses para os Estados Unidos, compartilhar a nossa experiência a nível de discipulado, aquilo que Deus tem feito já na nossa igreja, na nossa região, liderado pelo pastor Ednei Joaquim. Em maio para junho, eu estarei indo com outro grupo para Quito, Equador, para realizarmos lá também um encontro de preparação de discipulado, um encontro com Deus, para pastores e pastoras lá em Quito, junto com o pastor Luciano. Vocês conhecem o pastor Luciano, já esteve algumas vezes conosco. Ele é um missionário nosso lá em Lima, Peru, onde ele está levando também, e ministrando, treinando pessoas para o discipulado. Então estejam lembrando de orar por estes assuntos, em nome do Senhor Jesus. A Ana Paula, neta da nossa irmã Helena, está aqui esses dias em Curitiba, e eu quero louvar a Deus e mais uma vez trazer uma notícia nesse sentido para a igreja,
para dizer que essa igreja é uma igreja que tem feito missão de várias maneiras diferentes. Dona Helena, a Ana Paula está aqui no culto ou não? Não, né? A Ana Paula, agora ela é membro da Igreja Metodista de Naviraí, ela e o Eduardo, porque a Igreja Metodista em Naviraí já é uma realidade. E Deus vai trabalhando de maneira tão tremenda. No final do ano, dezembro, quando eles vieram aqui e nós conversamos, dezembro para janeiro, eles tinham a expectativa de alugar um salão. E eu comentei com eles, falei, gente, vocês comecem a sonhar mais alto, comecem a sonhar com a construção de um templo em Naviraí. E para a glória do Senhor Jesus, Deus já proveu uma propriedade de 1.000 metros quadrados em Naviraí. Eles ganharam uma propriedade de 1.000 metros quadrados, terreno, lote, não sei como é que fala, né? E a quinta região, que é uma parceria com eles, vão realizar lá a Semana para Jesus. E na Semana para Jesus, eles estarão construindo o templo. Financeiramente é autossuficiente. E já tiveram 2 batismos, 2 períodos de batismo. Já temos uma igreja em Naviraí, cidade de 30 mil habitantes, interior do Mato Grosso do Sul. Eu louvo a Deus por isso, quero convidar você a louvar também. Amém, amado? Essa igreja faz parte disso. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Eu já estou orando e estou pensando, qual vai ser a próxima cidade? Ore também com esse propósito. Amém. Meu irmão, minha irmã, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Conforme você for achando, você pode colocar-se em pé para lermos juntos a palavra do Senhor, o nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 16. A palavra de Deus é abençoada e nos abençoa. Diz assim: tendo ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Verso 12, João 16, 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, tua palavra está sendo lida, fala conosco, Senhor, e edifica-nos, exorta-nos, consola-nos com a pregação da tua palavra. Senhor, renova o nosso ânimo e nos conduz, Senhor, para vivermos uma vida segundo a tua vontade, orientados pelo Senhor, pelo seu Espírito e palavra. Dá-nos a conhecer a verdade que liberta a nós, teus discípulos e discípulas, Jesus, para que libertos nos tornemos ministros de libertação, ministros da reconciliação, ministros da salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. A igreja pode sentar. Eu acho um tremendo, tão especial, essa orientação que Jesus Cristo aqui dá para os seus discípulos. Jesus Cristo está advertindo os seus discípulos acerca de algumas coisas que eles iriam ter que lidar na vida deles. Jesus está preparando os seus discípulos para o momento da sua prisão, da sua crucificação e morte.
Jesus está preparando os discípulos para a sua vitória sobre a morte, para a sua ressurreição, para a sua manifestação entre eles, já glorificado, com um corpo novo, renovado. Jesus está preparando os seus discípulos para a maneira que eles deveriam agir, reagir, se comportar daí para frente. Jesus está preparando os seus discípulos para viverem sem a presença encarnada dele. Jesus está preparando os seus discípulos para viverem sob a direção, a unção, o mover do seu Espírito que seria dado. Jesus está dizendo, Jesus está falando com os seus discípulos, que ele iria subir, mas ele não deixaria os seus discípulos e discípulas abandonados, desprovidos, sozinhos. Então nós recebemos esta orientação de Jesus, e Jesus tinha uma série de coisas que ele precisava falar com seus discípulos, mas esse texto diz para nós assim, que algumas coisas eles ainda não estavam preparados para receber. Olha que interessante, algumas coisas eles não estavam preparados para receber. O que eu penso quando eu escuto isso aqui, quando eu leio isso? E Jesus tinha algumas verdades, alguns princípios espirituais, que eles precisavam receber, princípios que trariam direção para a vida deles, princípios que iriam estabelecer toda uma maneira, um modo de viver a vida como filho de Deus, mas que, se Jesus dissesse naquele momento, o que Jesus dissesse, por mais importante que era, não iria alcançar o seu propósito na vida dos discípulos. Por quê? Porque eles não estavam prontos, preparados para receber o que Jesus ainda tinha para dizer. Aí eu me faço uma pergunta aqui, por que será? Qual o motivo dos discípulos não estarem preparados para receber o que Jesus tinha para dizer, mas não pôde dizer? Eu creio, eu acredito assim, que o motivo pelo qual os discípulos não estavam preparados para receber o que Jesus tinha para dizer, seria ainda a incapacidade deles, dos discípulos e discípulas, de entenderem e discernirem as verdades espirituais. Como que é, pastor? Então, para nós entendermos, quando o apóstolo Paulo está escrevendo a igreja de Corinto, lá no capítulo 2, no último verso, ele vai dizer assim: quem é que pode instruir o Senhor? Ninguém pode instruir o Senhor. Ele faz essa pergunta, mas ele vai dizer assim: porém, nós temos a mente de Jesus, ou seja, nós precisamos da mente de Jesus para discernir, ter a compreensão das verdades espirituais. E se lermos o que está antes do verso 16, do capítulo 2, em 1 Coríntios, nós vamos compreender ali, que para discernir algumas coisas nós precisamos do Espírito. E lá diz assim, que as coisas do homem, o Espírito do homem conhece. Vamos ver, capítulo 2, verso 16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas o que está escrito antes disso, mostra para nós, verso 14, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não se pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Veja bem, as coisas do homem, o espírito do homem entende, mas as coisas de Deus se entendem, se experimenta,
nós experimentamos, nós provamos através do Espírito do Senhor, amém? Então, Jesus tinha algumas coisas para dizer para os discípulos, que eles não estavam prontos para receber, porque eles ainda não haviam recebido quem? O Espírito Santo. Eles precisavam primeiro receber o Espírito, que Jesus diz aqui, e se refere ao Espírito Santo, no verso 13 de João 16, como o Espírito da verdade. Olá, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, as coisas futuras, as coisas que Deus estava preparando e está preparando para todos nós que temos vivido, que somos hoje seus discípulos e suas discípulas. Como o pastor Éder compartilhou hoje pela manhã, que nos dispomos a viver como cristãos, manifestando Cristo nessa terra. Meu irmão e minha irmã, as Escrituras diz que o Espírito Santo, o Paráclito, o outro Consolador, Ele nos fará lembrar as coisas antigas e nos ensinará as coisas novas. Então, diga assim comigo: eu preciso do Espírito de Deus para receber tudo o que o próprio Deus tem para a minha vida. Amém? Porque senão eu vou tratar as coisas que Deus tem para mim, por não estar preparado, pronto para recebê-las, como coisas sem valor, como coisas sem sentido, significado, sem importância. Mas se eu tenho o Espírito de Deus, se eu receber o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que vai me guiar, que vai me lembrar, que vai me ensinar, tudo aquilo que Deus tem para mim, eu vou receber, dando o devido valor, a importância que merece. Vou compreender, vai fazer sentido para a minha vida. Eu vou dizer: é isso mesmo, Senhor. Para mim isso não é difícil de compreender, é muito interessante. Já conversei com muitas pessoas que chegaram à seguinte conclusão: sabe, pastor, eu li a Bíblia antigamente e eu não entendia, mas depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, que eu me converti e que eu recebi o Espírito Santo, vamos usar uma linguagem aqui, que eu fui batizado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo veio na minha vida, agora eu entendo, agora eu compreendo, mas é óbvio, porque para eu compreender as verdades espirituais, eu preciso do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a Bíblia é mais um livro. Com o Espírito Santo, a Bíblia é o livro dos livros, é a revelação de Deus. Sem o Espírito Santo, alguém lê a Bíblia. Com o Espírito Santo, quem lê a Bíblia escuta Deus falar. Se você está entendendo, diga amém. Agora, para compreender um pouco melhor isto, eu quero ler mais 2 textos. Um deles está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 15. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o verso 15. Livro de Atos, para mim, fala da ação do Espírito do Senhor, fala do próprio Jesus, presente no meio dos seus discípulos, sendo manifestado pelo Espírito Santo. O livro de Atos é mais do que os Atos dos Apóstolos propriamente dito, ou da história do início da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos fala do corpo vivo de Jesus, que é a sua igreja, então fala de Jesus. O livro de Atos fala deste movimento que é do Espírito Santo na vida dos discípulos
e discípulas de Jesus, daquilo que eu e você devemos ter como um referencial e buscar na nossa vida. Então, Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, no verso 15, nós lemos um relato aqui muito interessante e importante, que nos ajuda a compreender algumas coisas. Os apóstolos estavam reunidos. Então, no verso 15 diz assim: naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: essas 120 pessoas eram 120 discípulos, aqueles que fizeram parte da escola de discipulado de Jesus, que teve uma duração de cerca de 3 anos. Eu acho que a nossa escola de discipulado de 1 ano é muito tempo, aqui teve 3, e era Jesus o mestre, hein? Ou quase isso. Aqui estão os 12 apóstolos, melhor, 11, e esse é o motivo dessa reunião. E Pedro então se levanta ali na comunidade dos discípulos, dos 120, e se dirige então e diz: irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Eu vou lendo e comentando aqui nesse momento. Olha que Pedro diz uma grande verdade. Ele lembra de uma palavra profética que se cumpriu, uma palavra que o Espírito Santo trouxe a Davi, rei Davi, e que Davi profetizou. Palavra que se cumpriu. Pedro, então, ele diz uma verdade espiritual aqui. Mas vamos em frente. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Pedro está falando de Judas que traiu. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceidama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Olha só, Pedro continua ministrando, falando ali, exortando aquela comunidade de fé, trazendo à memória as Escrituras, revelação de Deus, palavras proféticas. E aí ele vai dizer: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que entre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então Pedro está dizendo, orientando, que precisava ser escolhido alguém para substituir o Judas Iscariotes, né? Porque tem o outro Judas, então vamos dizer o nome certo, o Judas Iscariotes. E esta pessoa, este homem, deveria ser um daqueles que desde o início estava com eles, desde o batismo lá de João até a ascensão de Cristo. Muito claro, critério correto, orientação correta. Aí Pedro continua, né? Então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, e cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido. Até aqui, ok, correto, tudo certo, critérios sendo cumpridos, oração presente, buscando Deus, Deus consultando o coração. E eles continuam aqui, e Pedro então orando, diz: para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Aqui complica. Versículo
26 diz assim: e os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Espera aí, pastor, como assim aí complica? Muito bem. Complica por um motivo muito simples. Qual que foi a orientação de Jesus para esse povo depois da sua ascensão? Não é contado 50 dias depois da Páscoa uma festa significativa entre o povo judeu e que para nós tem uma importância muito grande? Quem lembra aqui o nome dessa festa? Isso mesmo, vamos dizer juntos e mais alto? Pentecostes. O que aconteceu nos dias de Pentecostes? O Espírito Santo foi derramado sobre eles. Lembra que Jesus ressurreto, antes de ser assunto, deu uma ordem: vocês fiquem reunidos até que sejam revestidos do alto com poder pelo Espírito Santo que seria derramado, para serem testemunhas tanto em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Correto, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta. Neste momento, o Espírito Santo já havia sido derramado? Não. Eles já haviam sido revestidos de poder? Como é que eles fizeram para escolher entre o justo e o Matias? Lançaram sortes. Como que funciona isso? Eles escreveram o nome de um no papel e do outro no outro papel, e mandaram um escolher, e o que tirou era... Você sabe que eu fui pastor numa igreja, e quando eu cheguei eu fiquei sabendo que, na época que havia concílio, a igreja era consultada de maneira muito específica, em relação à permanência do pastor ou não. Teve um jovem, que eu acho que ele estava nesse estágio aqui, pelo menos naquela hora, sem o Espírito Santo. Ele falou: vamos lançar sorte. Gente, o lançar sorte era uma atitude do sacerdote, debaixo de orientação de Deus. Ele tinha 2 pedras, Urim e Tumim, e ele usava aquelas pedras, e conforme brilhasse aquilo, então, era o sim ou era o não, Deus dava a direção. Mas é um novo momento, agora é um momento da igreja, não é o momento do sacerdote do templo. É o momento em que o Espírito não vem sobre alguns, é o momento em que o Senhor quer trazer o Espírito sobre todos, sobre cada um. O Espírito do Senhor agindo na vida de cada um dos discípulos e discípulas de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eles lançam sorte, a sorte recai sobre Matias. Você que conhece um pouco de Bíblia, me responde: quando aparece o nome de Matias de novo? Você pode falar de algum dos feitos de Matias? O que aconteceu com Matias? Eu não sei. Eu creio que Deus usou Matias como testemunha. Mas você não vê Matias evidenciado entre os apóstolos. Agora, vamos dar um pulo. Abre a sua Bíblia em Atos 6. E você já vai entender o que eu quero dizer para você. Mas guarda isso. Eles tinham que fazer uma escolha. Eles tinham que fazer uma escolha. Eles seguiram alguns critérios de maneira correta. Eles oraram. Eles buscaram a Deus e pediram para Deus, que conhece os corações, mostrar. Mas o verso 26 diz para nós que eles lançaram sorte. Eles usaram de um critério
que não era o critério que a igreja do Senhor, os cristãos, os discípulos e as discípulas de Jesus deveriam usar na nova vida que Cristo deu. Qual é o critério? E eles aprendem com isso. E Atos, no capítulo 6, no verso 1, diz assim, Atos 6, capítulo 1, ora, naqueles dias, olha que interessante, Atos 1, quando nós lemos no verso 15, eu comecei a leitura dizendo assim, naqueles dias, novamente, agora olha Atos 6, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Espera aí, vamos parar aí um pouco. Então agora os apóstolos, os 12, Matias estava junto, tá bom? Eles reúnem, eles percebem uma situação complicada e eles precisam de uma solução. Como é que eles vão resolver isso? Eles têm que fazer novamente uma escolha. Olha só. Atos 1,15, eles vão fazer uma escolha. Atos 6, eles têm que fazer novamente uma escolha. Então eles no verso 3 dizem assim, mas irmãos, escolhi dentre vós 7 homens, primeiro, aos critérios, de boa reputação. Qual o segundo critério? E cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha o resultado disso. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Percebeu alguma diferença? Com certeza você percebeu a diferença. Sabe o que aconteceu entre Atos 1 e Atos 6? O Espírito Santo foi derramado sobre a vida dos apóstolos. O Espírito Santo foi derramado sobre as vidas dos discípulos. Eles receberam o Espírito da verdade que os guiaria, que orientaria, queria mostrar como eles deviam agir, como eles deveriam proceder. E agora aqui, na escolha desses 7 homens, que foram chamados de diáconos, porque eles estariam servindo, os critérios não eram mais os critérios do lançar sorte, mas era do reconhecer homens cheios do espírito de sabedoria, homens de boa reputação, com testemunho entre o povo. E o resultado é que quando então a comunidade escolhe esses homens e os apresentam aos apóstolos, e eles então elegem esses homens diáconos e impõem sobre eles as mãos, estes homens cheios do Espírito vão fazer uma diferença extraordinária no meio do povo. E aí nós temos o testemunho de Estevão, homem cheio de poder, cheio de fé, homem cheio do Espírito Santo, por meio de quem se operava sinais e prodígio. E ia crescendo o número dos discípulos. Muito bem. Eu aprendo nesse texto que existem 2 maneiras
para você fazer as suas escolhas, para nós fazermos nossas escolhas. Esse texto mostra para nós 2 modos para tomada de decisão. O primeiro modo mostra uma tomada de decisão onde foi reconhecida uma palavra profética, onde as escrituras foram citadas, onde oração foi feita, mas o critério final foi falho, lançou-se sorte. Qual é a aplicação? Eu penso que às vezes nós podemos incorrer nesse mesmo risco. Não é bem verdade que vivemos nossa vida e no dia a dia temos que tomar muitas decisões? Todo dia você toma decisões. Algumas maiores, algumas menores. Algumas decisões terão implicações para alguns dias, nas suas consequências. Outras decisões terão implicações para o resto da sua vida. Por exemplo, a decisão de um casamento. Não é uma decisão simples, é uma decisão que envolve uma vida e compromete um futuro. Concorda comigo? A escolha de um trabalho, de uma profissão. Se a pessoa faz a escolha errada, ela pode se prejudicar e viver uma vida frustrada por estar trabalhando num trabalho que ela não gosta, que ela não leva jeito para ele. E assim por diante. Jesus, quando ele foi escolher os 12, ele se retirou, entrou em vigília, e depois de ter a direção de Deus, ele tomou a decisão dele, escolheu os 12. Vamos lembrar que Jesus, quando foi batizado por João Batista, o Espírito do Senhor desceu sobre ele, em forma corpórea como de pomba. E o Pai disse: esse é meu Filho amado, que muito me dá alegria. E quando Jesus então agora, sob a direção do Espírito da verdade, do mesmo Espírito que ele recebeu e nos transmite, o Espírito do Senhor o guiou para o deserto. Ou seja, Jesus passou a ser guiado em todas as suas decisões e ações. Por quem? Pelo Espírito que veio sobre ele. E Jesus é o padrão, Jesus é o modelo para você e para mim. Daí a orientação. Vocês aguardem até que do alto vocês sejam revestidos de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. Quero dizer para você que o outro modo de tomarmos decisões e escolhas, além de aplicar a oração, a palavra, é estarmos sensíveis à voz do Espírito de Deus, para que Ele nos dê o entendimento da palavra que é lida, para que Ele testemunhe com o nosso espírito, confirmando a resposta das orações que nós fazemos. Ou seja, eu e você precisamos viver uma vida sob a direção do Espírito de Deus. E cada decisão, cada escolha que vamos fazer, nós precisamos colocá-la diante de Deus. Diante de Deus. Amém? Colocá-la diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Éfeso, nesse texto tão conhecido nosso, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, porque há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meu irmão, minha irmã, então, primeiro, se você creu em Jesus, se recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e ainda não teve a experiência do batismo de Jesus, que é com o Espírito Santo e fogo, eu quero convidá-lo a colocar sua vida diante do Senhor
e buscar isso, ter essa experiência em nome de Jesus. Amém? Segundo, se você é um homem ou uma mulher que recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, e já teve a experiência do batismo de Jesus com Espírito e com fogo, eu quero convidar você a não deixar a chama apagar. Eu quero convidar você a não deixar, eu vou usar essa expressão, o seu depósito espiritual vazio, tanque vazio. Eu quero convidar você a buscar Deus para se reabastecer, se encher com o Espírito Santo de Deus. Amém? Para ser um homem, uma mulher, sempre cheio do Espírito Santo. E aí, com certeza, quando você tiver que fazer uma escolha, tomar uma decisão pequena, uma decisão maior, envolve mais coisas, uma decisão mais simples ou mais complicada, você estará tranquilo, muito tranquilo. Por quê? Porque o Espírito da verdade, ele está no controle da sua vida. Por quê? Porque você cheio do Espírito, o Espírito vai te lembrar da palavra que você já aprendeu. E se tem algo que você não aprendeu, o Espírito vai te ensinar coisas novas. Coisas novas. Amém? Mas para isso, o que eu preciso fazer? O que nós vamos fazer? Buscar continuamente esta experiência. Obedecer a orientação de Jesus. No que diz respeito a esperarmos, recebermos e recebermos continuamente. Estarmos buscando sempre ao Senhor para vivermos uma vida cheia do seu Espírito. Tá certo, igreja? Você entendeu isso? Diga amém. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar. Coloque sua mão sobre o seu coração nesta hora. Feche seus olhos. Pai, com certeza, tem coisas que o Senhor quer nos dizer. E talvez alguns ou muitos ainda não estejam prontos para receber, porque ainda não receberam o Espírito da verdade. Mas são pessoas sinceras e que creem no nome do Senhor Jesus Cristo e o receberam como seu Senhor e Salvador. Eu creio, Senhor, que tem coisas que o Senhor tem pronta para nos entregar, mas que também alguns não podem receber, ou que quando recebem não entendem, porque estão vazios do Espírito do Senhor. Se acomodaram, deixaram de buscar. Eu quero pedir, Pai, nesta noite, sobre a vida de cada um de nós, desta igreja, do teu povo, do irmão, da irmã que está aqui, que possamos estar prontos para recebermos tudo o que o Senhor tem preparado para nós.
Para isso, nós temos esta promessa e esta palavra de Jesus. E do alto seríamos revestidos de poder, ao descer sobre nós o Espírito do Senhor, para sermos tuas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto Judá, Samaria, até os confins da terra. Para vivermos a vida sobre a direção do Espírito da verdade que nos é dado para nos guiar em cada decisão, nos guiar em cada atitude, em cada ação, reação, nos guiar em cada detalhe de nossas vidas, nos lembrando a palavra que já aprendemos, nos ensinando coisas novas. Eu quero pedir e quero orar, Pai, estendendo as mãos sobre a vida do meu irmão e minha irmã agora. Eu quero pedir o batismo de Jesus, a quem ainda não o recebeu. Batiza Jesus com teu Espírito e com fogo. Batiza Jesus, cada pessoa que está aqui que ainda não foi batizado, com o teu batismo de fogo e do Espírito Santo. Comece a clamar aí mesmo no seu lugar, porque o Espírito do Senhor está no meio de nós. O Espírito do Senhor está aqui, meu irmão. O Espírito do Senhor está aqui, meu irmão. Você que ainda não teve essa experiência, a palavra diz: peça, que o Senhor vai dar, que Ele dá o Espírito àqueles que lhe pedirem. Peça aí do seu lugar o Espírito Santo. Fale com o Senhor agora: Pai, eu quero o teu Espírito na minha vida para me guiar. Para me guiar nas minhas decisões, escolhas, nas minhas atitudes, em toda a minha vida. Me batiza, Jesus, com Espírito e com fogo. Se você não teve essa experiência, diga aí onde você está. Feche seus olhos, fale com o Pai. Diga: Pai, me batiza com Espírito e com fogo. Me batiza com Espírito e com fogo, em nome de Jesus. Mas agora você, meu irmão, minha irmã, que já foi batizado, entende que precisamos estar sempre cheios. Eu quero convidar você a levantar um clamor e dizer: Senhor, faz-me novamente, faz-me sempre cheio do Espírito. Comece a clamar ao Senhor. Peça isso não só para você, mas para a vida do irmão e da irmã, desta comunidade de fé, para que esta igreja seja de homens e mulheres cheias do Espírito de Deus. Comece a levantar o seu clamor daí onde você está. Fale com o Pai agora, diga, abra sua boca, diga: Pai, eu quero ser cheio, eu quero estar cheio do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor que está sobre nós vem na vida de cada um, vem na vida de cada homem e mulher aqui nesta noite, e se reuniu para lhe prestar culto, Senhor, e vem até aqui para te buscar, Pai. Vem, Espírito Santo, vem nos renovar, vem nos fortalecer, vem nos revestir de poder, vem transbordar nas nossas vidas. Vem, Espírito Santo de Deus. Se você quer isso, viver uma vida recebendo tudo que Deus tem para você, as verdades espirituais, sendo guiado pelo Espírito da verdade, faz uma oração comigo agora. Você que quer estar sendo renovado e cheio desse Espírito, continuamente, declare comigo com fé agora, diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu me lembro da palavra, que afirma, que se eu lhe pedir, o Espírito Santo, o Senhor dá. Eu aplico agora esta palavra para a minha vida
e do meu irmão, da minha irmã. Enche-nos, faz-nos transbordar, nos reveste, Senhor, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dê continuidade, você que começa hoje, e você que um dia já começou, não deixe de buscar. Uma irmã muito querida, gente fiel ao Senhor, e nós fizemos um momento como esse, oramos, e ela creu, e ela chegou em sua casa, e no meio da noite, ela acordou, e foi orar, dobrou o joelho dela e foi orar. E quando ela se deu conta, o quarto havia sido tomado pela manifestação da presença do Espírito. E Jesus já estava ali batizando com seu Espírito. E ela começou a falar em línguas espirituais. E o Senhor começou a ministrar o coração dela. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que este mover de Deus não está limitado a este local. Mas o mover de Deus depende da sua busca, de você crer e de você buscar. Você entende isso? Amém? Então quero convidar você a entrar no teu quarto. O caminho é a oração. Pai, em nome de Jesus, é um coração que crê e se dispõe. Faça essa busca. Deus tem muito, sempre muito mais para nós do que nós imaginamos. Eu creio que Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida e para a vida desta igreja. Então busca, para que quando nós nos reunimos aqui, você entra aqui tão cheio do Espírito, que ao nos encontrarmos aqui, mesmo sem abrirmos a nossa boca para orar, já haja um mover, e às vezes a gente não consegue nem controlar direito. Quem disse que às vezes é para controlar, né? Tem que deixar fluir. Não é verdade? Para deixar fluir. Faça isso. Não venha aqui para se encher de Deus. Venha cheio de Deus, para aqui transbordarmos. Venha aqui tão cheio de Deus para a gente transbordar, e quem está perto, e quem chegar vazio, saia muito cheio. Quem quer assumir esse compromisso? Diga amém. Tenho certeza que nos nossos próximos encontros e reuniões, Deus estará fazendo coisas extraordinárias. Deus está fazendo coisas que nos surpreenderão e que vão fazer toda a diferença para a sua vida, daqueles que convivem com você, e vão dizer assim: mas você é outra pessoa. Como o tio falou hoje, o tio Edson falou hoje no início do culto. Moisés subiu uma vez no monte, desceu, segunda vez desceu, e quando ele desceu, então o rosto dele precisou ser coberto do brilho da luz. As pessoas vão ver e vão perguntar: o que está acontecendo com você? Você vai dizer: eu estou sendo enchido do Espírito Santo todo dia. Todo dia. Todo dia. Amém? Nós vamos, nesta hora, celebrar a ceia do Senhor. Convido o Ministério de Louvor para que venha à frente. Quero convidar aqui o pastor Darby, nossos irmãos Júnior e Laíse. Quero convidar a Loide para estar aqui então conosco, para este momento de oração e consagração dos elementos da ceia. Igreja em oração. Isso. Pode vir aqui ao meu lado.
Assim como você está, curva o seu rosto. Se você puder e quiser se ajoelhar, pode fazê-lo nesse instante. Está escrito na palavra do Senhor. Na noite em que Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão, partiu e disse: "Isto é o meu corpo que é dado por vós. Amei dele todos em memória de mim." Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice da nova aliança no seu sangue e repartiu aos seus discípulos. Ele disse que eles deveriam fazer isso até que voltasse, anunciando a sua morte e poderosa ressurreição, sua ascensão Assim, Jesus convidou a cada um dos seus discípulos para praticarem este ato da ceia do Senhor. Somos orientados a olhar para dentro de nós e fazer um exame de consciência. A orientação não é para deixarmos de participar da mesa da comunhão, mas é para deixarmos o pecado, se algum pecado nos impede. Se alguma coisa nos impede de participarmos da mesa de comunhão, precisamos deixar isso para obedecermos esse mandato de Jesus e possamos estar sendo alimentados na nossa vida espiritual por toda a palavra que vem da boca de Deus, pela manifestação da presença de Jesus em nós, mediante o seu Espírito que nos foi otorgado. Pai, humildemente nós te imploramos que o Senhor nos ouças com o teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nos perdoe dos nossos pecados, e nos santifique de todo pecado e injustiça. Assim santifica agora as dádivas do pão que vamos comer e do cálice que iremos beber. Guia-nos para alcançarmos a unidade da fé e a maturidade espiritual, a estatura de Jesus Cristo, o cabeça de todo o corpo, que bem ajustado e unido coopera para o crescimento em amor. Vem e abençoa-nos com a dádiva do pão e do cálice, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Os nossos diáconos estarão orientando de trás para frente. Isso pode ser de trás para frente. Então você que está em comunhão com Deus e com a sua igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto e vivo, presente aqui conosco, quem nos convida para participarmos da sua mesa. Você pode estar vindo à frente, os diáconos vão orientar. Você vem pelo corredor central e volta pelos corredores laterais. Lloyd, fica um pouco mais para cá, à sua esquerda, do lado do tapete. Isso. Muito bem. 2 corredores. Faremos isso cantando louvores a Deus. Amém? Quanto amor Ele tem por mim.
Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofra por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofra por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Glória a Deus. Muito bem. Amados, na noite em que Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão e o partiu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele em memória de mim. Pai, nós damos graças ao Senhor e reconhecemos Jesus como o verdadeiro maná, o maná que desceu do céu, que é alimento eterno. E, Senhor, neste ato damos nosso testemunho de que reconhecemos que não há vida fora de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é a vida e a vida eterna, que Jesus Cristo é vida e vida plena. Abençoa, pois, a tua igreja neste ato, no nome do teu Filho. Amém. Graças a Deus. Comei, pois, do pão, em nome do Senhor Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice da nova aliança, dizendo: isto é o meu sangue que é derramado em favor de vós, bebei dele todos em memória de mim. Amém. Quero convidar a igreja para nós darmos as nossas mãos, fecharmos o corredor. Pastor Darby vai estar orando conosco, intercedendo. Neste momento de intercessão, quero pedir a você que esteja lembrando daquelas pessoas que, quem sabe, nessa semana disseram assim para você: olha, quando você for orar, lembra de orar por mim. Olha, nós estamos passando por uma situação assim, ore, você pode orar sobre isso, né? Você está lembrando de alguma pessoa que está enferma, ore também com esse propósito. O pastor Darby vai estar orando, intercedendo.
em nome do Senhor Jesus, e depois receberemos a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e bendito Pai, neste momento de comunhão, elevamos as nossas vozes de gratidão a Ti, Senhor, pelas muitas e incontáveis bênçãos e manifestações do Teu amor para conosco. Te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos por este momento tão salutar de comunhão de uns com os outros, de mãos dadas. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua bênção esteja sendo derramada abundantemente sobre todos e todas nesta reunião. Abençoa também os nossos familiares, os nossos queridos, aqueles que necessitam das nossas orações, que precisam da Tua ajuda, da Tua proteção, que precisam da Tua clarividência para entenderem e interpretarem a Tua vontade. Ó Senhor, ouve as nossas orações nesta hora, que fazemos em favor daqueles que estão em luto, ou em doenças, ou em dificuldades, desemprego, e qualquer outra dificuldade que possa ter. Nós entregamos todos esses problemas nas Tuas mãos, pois temos a certeza que Tu resolverás as nossas questões aqui levantadas. Abençoa, portanto, Senhor, guarda-nos, despede-nos com a Tua bênção, com a Tua paz. Tudo isso nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus, autor e consumador da fé, e por quem nós oramos. Amém. Amém. Estende a mão, amado. Que a bênção do nosso Deus, Pai de amor, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja conosco e todo o seu povo, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Nos saudemos na graça e na paz de Jesus. Amém.